Gente, estou aqui com o doutor Eurípides. Estaremos, então, hoje conversando sobre microbiota, doenças imunológicas inflamatórias intestinais. E o doutor Eurípides, nada mais, nada menos, ele é médico com especialidade em proctologia e um monte de especialidades, inclusive em medicina integrativa e outras cositas mais. Hoje vai ser um papo bem legal, porque pela vastidão de assuntos vamos poder abordar nesse assunto, nesse aspecto de doenças autoimunes e sua conexão com microbiota e com a saúde intestinal. Com isso, quero dar boas-vindas ao doutor Eurípides. Tudo bem, querido? Bem-vindo de volta ao nosso podcast. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Sempre que o Sam chama, a gente tem que vir, não tem jeito. E é um cara alto astral, um cara da ciência, então nós gostamos disso, né? Que nós pregamos a medicina integrativa com evidências. Então, você está incluso nisso e para mim é sempre um prazer estar aqui contigo. Maravilha. Primeiro, eu queria falar o seguinte: tem muita coisa acontecendo aí, tem muita informação, muitos comentários, muita gente aí aventurando na microbiota. A microbiota agora tem sido algo, eu diria, que está em ênfase, tem cada vez mais subido aí o estado de alerta das pessoas. E eu queria primeiro perguntar assim, tem algumas coisas que eu vou estar te provocando mais adiante, mas primeiro, para auxiliar a gente balizar a nossa conversa, eu queria que nosso público é composto por, em sua grande maioria, por prescritores, por médicos e nutricionistas, mas também há pessoas leigas que participam e assistem nosso podcast. E minha pergunta para ti é o seguinte: primeiro eu queria entender o que é microbiota no sentido de saúde intestinal, como é essa conexão. Primeiro, o que é microbiota e por que ela influencia na nossa saúde intestinal. Pronto, maravilha. São temas que estão em voga mesmo e até é difícil separar um pouco o joio do trigo, né, do que o pessoal tem jogado muito na mídia. Tem muita gente surfando na onda disso e não abriu um artigo científico para ler a respeito. E se você parar, por semana são 20, 30 artigos que saem sobre o tema, e se você não prestar atenção, você fica para trás mesmo, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Falando para o leigo, para o profissional, é a visão da medicina integrativa, que somos um ser holobionte. O que é isso? Eu não tenho só células humanas em mim. Eu tenho células de bactérias, tenho células de protozoários, de parasitas, de arqueias, que é um tipo primitivo de bactérias que também está começando a ser desvendado, o arqueoma, né? Quais os tipos dessas bactérias primitivas e o que elas geram no nosso organismo. Então, pensando nisso, se eu não raciocinar o ser humano, holobionte, como um ecossistema, que é o que somos, nós não conseguimos buscar a saúde. Então, microbiota tem a ver com esses serezinhos que vivem na gente, grande parte mora no nosso intestino, e grande parte no intestino grosso, e que hoje em dia já se sabe, né, ele não serve só para segurar o cocô ali enquanto você não quer ir no banheiro, ele tem toda uma série de funções. Então, entender dessa forma a microbiota como algo que está ali morando na gente, eles são comensais, eles comem na mesma mesa que a gente. Então, a saúde e a doença está no que você está pondo nessa mesa, que você está compartilhando com essa bactéria. Pensando em terreno biológico. Então, somos um terreno biológico que temos que estar sempre otimizando a excreção, jogar para fora do que realmente é só o que entra. Então, entrar toxinas, entrar coisas ruins, vai entrar o tempo todo. Só mesmo se você morar numa montanha isolada, você vai ter algum grau de contaminação. A diferença é, você está retendo isso no seu
ecossistema ou você está conseguindo jogar isso para fora. Aí entra a medicina integrativa, entra uma série de fatores aí para otimizar as vias de excreção, para minimizar a contaminação e manter esse terreno biológico, que é onde a célula está inserida, né? A teoria do aquário, que a gente pode exemplificar até para os leigos, né? Imagina a sua célula como peixe, ele está nadando no aquário podre. E simplesmente você retira aquele peixe dali, nasceu um tumor nas costas desse peixe. Você retirou aquele peixe, cortou o tumor, devolveu ele para esse aquário. Você acha que adiantou? Então, assim, a doença volta. Pensando dessa forma, no terreno biológico, e tratando o seu paciente dessa forma, você vai ter um êxito maior na questão, no quesito saúde, longevidade e vida plena. Muito interessante esse aspecto que você falou, em que a microbiota, então eu não sou só células mamárias, né? Eu não sou só mamífero, né? Na realidade, aí há alguns artigos que dizem que para cada célula de mamífero que eu tenho 3 ou 10 vezes mais, né, células de bactéria ou né, comensais, etc. e tal. Mas assim, então tu me falou o seguinte: essas células que eu estou hospedando, que faz parte da minha microflora, é uma flora, né? Então, tem várias espécies. E aí eu estou no ambiente, estou no aquário aqui. Então, eu sou responsável, então, eu como paciente, eu como pessoa, eu sou responsável, então, por esse ambiente em que minha microflora está vivendo. É isso que está me dizendo? Exato. Porque quem que pega e põe para dentro da boca? Você. Perfeito. Então, o que a gente come, né? O pessoal fala, você é o que você come, mas na verdade você é o que você come, você é o que você consegue digerir, você é o que você consegue absorver, o que consegue metabolizar e o que consegue excretar. E nesse meio caminho aí, as bactérias e os nossos queridos, a nossa querida microbiota, o microbioma, está agindo em praticamente toda essa escala da cadeia aí que você precisa para sobreviver. Tá, e aí assim, então veja mesmo, eu vi alguns estudos que até um tempo atrás, né, quando a gente estudava a embriologia, o líquido amniótico e a bolsa amniótica e a placenta, na nossa cabeça era um ambiente estéril, né? Ali é estéril, sabe, uma asepsia geral, não há absolutamente presença de micro-organismos, mas assim, está me falando que eu tenho artigos aí dizendo que eu tenho trilhões de células não mamíferas em mim. Eu estou hospedando, eu sou, na realidade, um hospedeiro de bactérias aqui, né? Mas de onde veio, né? Porque antigamente a gente achava que, né, esse ambiente intrauterino era extremamente asséptico, né? Hoje sabemos que não é bem assim. Já há alguns indícios e sugestões de que esse ambiente já começa a haver aí um início de criação de uma população de micro-organismos, né? Mas assim, enfim, como aconteceu esse negócio? Se minha mãe mandou lavar as mãos, eu tomo banho, lavo os pratos, passa, né? Hoje tem gente que passa álcool na mesa, passa álcool e a pessoa tem bebê, aí quando a pessoa tem bebê, né, higieniza o quarto, passa cotonete com álcool 70 né, nas dobradiças. De onde vem essa microflora? Como é que isso acontece? Isso aí. Saiu estudos recentes mostrando que o nosso útero e até a placenta já tem indícios de bactérias da mãe, que vem da mãe. Então, a sua saúde já está sendo feita nos hábitos da sua mãe lá atrás e do seu pai também, porque os genes do espermatozoide que vai conseguir entrar naquele óvulo já está sendo estimulado ali atrás, calando alguns genes e ativando outros genes, né? Numa dança aí linda. Só que já existe a teoria também
que o que acontece? Você está grávida, você tem lá a placenta separando o conteúdo do que é seu filho, do que é você. Suas células dendríticas vão lá dentro do seu intestino, escolhe um micro-organismo e apresenta para o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico fala assim, cara, esse lactobacilo aqui tá lindo. Não, então peraí, eu vou levar ele lá para o meu filho. E passa pela placenta e já coloniza a criança ali. Então, essa teoria já está sendo comprovada com alguns estudos e jogando por terra essa questão da esterilidade, né? E a questão do canal do parto. Quem nasceu de parto normal tem uma primeira chance de ter contato com uma flora normal ali para formar, né? Porque você passa ali para sua pele, seu rostinho ali pelo canal, engole algumas substâncias ali e que você não tem ali na área de antisepsia de uma cesárea. Então, você vai ter flora, o que você vai ter? Estafilococcus, então você já pode estar criando um disbiótico desde que ele saiu da barriga da mãe dele. Já inventaram, já estão fazendo imbricação pega uma gaze, coloca na vagina da mamãe, ali no trabalho de parto. Aí, quando o neném nasce, eles esfregam aquilo ali na boquinha do neném. No Einstein já tem isso Sim, como possível, né? Quando você faz uma cesárea, na para prática. não perder esse primeiro contato aí com a microflora. Fora, aí na infância toda, né? Quem tem animal doméstico tem uma flora mais diversa, a criança que entra em contato com a proteína S, que é a sujeira, põe a mão no chão, que tem muita gente, que tem irmãos em casa. Todo esse convívio aí está ajudando com que você monte a sua assinatura da microbiota, que é mais ou menos o que você vai ser para o resto da sua vida se manter hábitos. Se você manter hábitos não saudáveis, ou o hábito que for, você formou sua assinatura. Aí você está lá nos seus 15, 20 anos de idade. Não, vou fazer uma dieta, eu vou emagrecer, eu vou ficar top agora. Você faz isso por 1, 2 semanas, em algumas horas você já começa a mudar a sua flora. Então você muda a sua assinatura. Aí você desiste da sua dieta em 2 semanas e volta aos velhos hábitos. A sua assinatura está lá, você já volta a ser a mesma assinatura de microbiota que ativa gene de obesidade, que ativa aquele gene de Alzheimer, que ativa aquele gene para uma inflamação, para uma doença autoimune. Então, está tudo ali, gente. A informação está ali e mesmo que você não tenha passado por tudo isso para formar uma boa assinatura, você, com bons hábitos, você consegue manter um nível bom de microbiota. Depois que passou dessas fases de formação da microbiota, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Como no curso agora de longevidade, né, o pessoal fala. Infelizmente, algumas pessoas vão ter que tomar probióticos para o resto da vida, para ajudar nessa imunidade e nessa microbiota aí que a assinatura dele lá atrás não deixou com que ele formasse uma boa assinatura. Mas é possível sim buscar o mais próximo possível do ideal. Porque a gente sabe que não tem como você viver no mundo ideal, mas a gente consegue buscar o melhor para cada paciente. Aí entra a individualização da terapêutica, da conduta, da condução do paciente, o seu produto também, o carro-chefe, o Bioglican, a gente usa ele também como o imunomodulador e por aí vai, né? Que são coisas mais voltadas para os nutracêuticos, as coisas mais próximos da natureza possível. Perfeito. No aspecto de microflora, no microbiota, é muito interessante o que nós estamos descobrindo hoje, né? Porque eu acho que da década de 70 a 80, nós vivemos o boom, né, do antibiótico, né? Os antibióticos, né? Então, toma antibiótico em tudo, a torta direita, né? Hoje descobrimos, né, que os antibióticos têm o seu papel, têm sua função terapêutica, porém
ele vem com uma fatura a ser paga, né? E com esse período aí dos antibióticos, né? E dos avanços, ele descobriu os micro-organismos, as bactérias, né? Que são causadores de doenças e tal. E a gente vê tudo isso como inimigo. Então, criou-se aí, como você falou, essa geração aí da asepsia, né? Você tratar o seu lar, né? Como esse ambiente hospitalar, né? De uma higienização contínua. E hoje estamos vendo que crianças que crescem, né, nesse ambiente. Já teve um parto cesariano programar, fazer o parto do Pedrinho no sábado, um parto totalmente aséptico, todo mundo de máscara e tal, tu já vê ele desprovido, né, daquela primeira vantagem imunológica, que seria, né, a exposição à microflora do canal vaginal, né, que essa não tem, porque a transição do canal vaginal e o trabalho de parto ele não acontece em 5 minutos, né? Ele acontece com alguns minutos, então ela está sendo exposta aquele período ali, aquele canal vaginal, tanto a epiderme como a mucosa, né? Respiratória, a mucosa bucal, né? E aí depois nasce o parto. E vocês estão vendo agora crianças que estão tendo uma série de dificuldades, eu diria, metabólicas, por sensibilidade a algumas proteínas, né? Então, estamos vindo aí de um pós-modernismo, que, na realidade, o que estamos vendo agora na integrativa é esse meio que retorno, né? Então, assim, nem tanto o céu, nem tanto o inferno, né? Vamos tentar aqui achar essa via mediana. E aí você falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes, em sua grandíssima maioria, eu vou poder restaurar a minha assinatura da minha microbiota ah, com uma certa velocidade. Mas, assim, se eu percebo, né, vamos supor, que eu tenho realmente, de fato, uma deficiência nessa minha microbiota, e eu vou fazer agora uso de probióticos, né? Tu estás dizendo que, mesmo fazendo uso de probióticos, eu não vou conseguir chegar no momento dessa minha microflora espontaneamente gerar essa população de micro-organismos que eu não tinha se eu não for ingerir probióticos. É isso? Então, você nasceu de cesárea. Você não foi amamentado, que ali você está recebendo também. Tem coisas no leite materno que é comida, que é prebiótica, é comida para as bactérias, não é para o neném. Porque aí a bactéria gera coisas importantes, estimula o sistema imunológico do neném. Sim. E aí, nas primeiras infâncias, você lasca antibiótico nesse menino. Várias vezes. Qualquer tossezinha, antibiótico, antibiótico. Nós estamos fazendo uma geração de atópicos. Esse é o nome, esse é o termo, né, que a gente usa. Imagina essa geração que nasceu no Covid, que a gente precisou dessa máscara, de sepsia, pouco contato social, que o contato social, existe a nuvem de microbioma, que a maioria que mora na mesma casa, no mesmo ambiente, compartilha essa nuvem de microbiota. Um casal, numa relação sexual, troca muitas bactérias de microbiota ali, de pele, de contato, Sim. Um bebê com a mãe. Então, assim, estamos com a geração de atópicos e nem usando probióticos cronicamente eu consigo chegar numa assinatura saudável de microbiota. Então, eu perdi minhas chances, aquilo ali é uma ajuda, é coadjuvante. Mas se você não associar bons hábitos de vida, atividade física, que modula a microbiota também, um sono reparador, um manejo do estresse e, por que não, um manejo da questão dos seus eixos hormonais e a questão simpático e parasimpático, infelizmente, você está fadado a adoecer e essa microbiota volta à assinatura ruim antiga, que é o que você ficou de memória, vamos falar assim. Perfeito, perfeito. Não, agora, nessa questão de doenças gastrointestinais, né?
Eu desenvolvo um Crohn's, eu desenvolvo uma retocolite, uma colite ulcerativa. Qual o papel, né, doutor Eurípides, dessa minha microflora aí, dessa minha microbiota, eu estou com um quadro instaurado, óbvio, né? Pelo meu dano tecidual, tá claro que minha microbiota está hipercomprometida, né? Eu estou com um quadro inflamatório exacerbado. Qual o papel agora que assim o dano já está feito, o estrago está gigantesco, né? Quais são as alternativas, assim, qual o papel dessa microbiota nessa restauração tecidual, né? Desse epitélio ali, né? Você sabe que essas doenças que você está citando aí, a maioria já tem assinatura própria de microbiota de quem tem essas patologias, né? E que já existem muitos estudos, até com transplante fecal, transplante de fezes em de pacientes saudáveis, que você consegue reparar, melhorar essa barreira mucosa aí. É óbvio que aí, para longo prazo, só o Clostridium difficile, né, que é a doença, que é um extremo aí, que até quem tem retocolite tem muito dessa bactéria, consegue deixar o paciente livre dessa bactéria por até 6 anos, os estudos já mostram. Mas para outras doenças, já não mostra toda essa durabilidade de melhora. É claro que ainda está pesquisando. Ou seja, se você coloca microbiota de alguém saudável nessa pessoa, já mostra que ela tem melhora clínica, isso dá um sinal para a gente dar importância dessa microbiota nesse fator de melhora. Então, a gente trabalha nos 6 R's, né, da medicina aí. Eu tenho que retirar, restaurar, reparar, reinocular e reavaliar esse paciente de tempos em tempos. Então, faz parte aí a glutamina, faz parte o bioglican para dar uma ativada no sistema Sim. bioglican, faz parte naltrexona em baixas doses, que eu gosto bastante também. Tem muita coisa que a gente consegue. Mas é óbvio que se o paciente não me ajudar, não mudar hábitos, não cortar aquela dieta de lanchonete, a gente vai estar pregando no deserto, vai estar gastando dinheiro à toa. A gente tem pílulas mágicas, sim, que a gente consegue melhorar o paciente com drogas muito fortes, até corticoide em altas doses, medicações como imunomoduladores. Só que isso você paga um preço lá na frente, gente. Então, você ganha a pílulazinha mágica, melhora aquilo ali, continua com os hábitos todos errados, você acha que quanto tempo de duração você vai ter com um processo desse? Então, eu fico muito tranquilo com essa medicina que eu pratico, porque a gente transfere a responsabilidade para o dono da responsabilidade. Quem é responsável pela sua vida é você mesmo. Então, vem Perfeito. cá, vamos conversar. Você vai continuar consumindo esse glúten aí? Olha como é que seu intestino está, né? Com exames a gente mostra, né? Como é que está a calprotectina fecal. Tem vários exames que me mostram. Mas a clínica é soberana. A clínica está gritante ali. Você mostra para o paciente por A mais B e ele não muda, então pronto. Quando você peca sem saber é uma coisa. Agora, na ignorância, né? Vamos falar assim. Agora, quando você peca sabendo, até o peso tem outro, né? Até na espiritualidade tem isso, né? Quando você pratica alguma coisa e não sabia que era o mal, beleza. A partir do momento que você conhece e sabe que aquilo ali é o mal, meu amigo, não tem juiz que te defende. Perfeito. Não, agora nessa questão aí né, por exemplo, do uso de altas doses do corticoide, né, de imunomoduladores, né, dos biológicos, né, dos MABs, né, antimonoclonais e tal. Porque assim, a minha leitura disso tudo é que meu ambiente está com dano alto, estou com as minhas células do sistema imune está produzindo uma resposta imunológica que ela é progressiva, ela é perpetuada por uma memória que está sendo gerada, né? Eu preciso trabalhar o aspecto da modulação intestinal, né? Da modulação do sistema imune, na realidade, né? Que é bem a nossa área aqui de atuação, na Siemens Biofarma. E aí eu te pergunto assim, eu fazer, né, o uso do corticoide
E muitas vezes eu estou com a terapêutica, vamos supor, os antidepressivos, né? Os psicotrópicos, né? Eles têm um dano na microflora bem interessante, porque mesmo que ele mexe com peristaltismo intestinal, compromete o peristaltismo, e aí você acaba, eu imagino que há uma desregulação da população ali, né? Isso vai provocando aumento, né? Então, assim, eu estou contando com a terapêutica aqui, né? Mas eu estou com um paciente que está tendo um evento aí de uso de psicotrópicos, né? Como seria essa abordagem, doutor, de eu tentar fazer esse bem bolado, esse negociado aí com ele, né, nesse aspecto? Ele vai além da dieta, eu estou agora com a terapêutica também, que está causando o meu dano, né? Como é que seria essa abordagem aí, querido? Eu tenho muito paciente autoimune, eu tenho muito paciente com doença inflamatória intestinal, que chega para mim com aquela bela frase, né? Você é minha última esperança. O cara Sim, já está tomando imunomodulador em altas doses, tira corticoide, ele reagudiza problema. sim, Então, assim, eu não sou contra a medicação de forma nenhuma. Tem que saber usar nas horas certas. Eu uso sim. sim, Alguns momentos eu tenho que dar um contra-altidel nesse intestino, que é uma bomba atômica mesmo, perfeito. zerar tudo ali, reiniciar. Aí sim, depois que eu reiniciei, eu vou devagarzinho recompondo flora, recompondo parede intestinal e o paciente melhora. Eu posso dizer que eu já consegui tirar imunomoduladores de paciente, consegui tirar paciente de doses altas de corticoide, mas depende dele, depende dessa outra parte aí, né, que a gente está conversando, depende de bons nutracêuticos, depende de condutas da medicina integrativa. Eu não sou contra práticas alternativas como ozônio, por exemplo, né, Sim. que tem pacientes que se dão muito bem, alguns tipos de enema, de hidrocólon. Cara, o paciente chega desesperado para você, o que você conseguir fazer para melhorar ele ali naquele momento é válido, Sim. tá? Eu tenho gente da minha equipe, né, fisioterapeutas muito bons nessa outra parte aí de ozônio, de hidrocólon. Enquanto eu faço minha parte, a outra parte da minha equipe está fazendo o restante, a nutricionista, a psicóloga integrativa é importantíssima, e a gente resgata esse paciente e tira o máximo possível das drogas, isso com 3, 4, 5 meses que seja. A gente vai desmamando de drogas e Perfeito. aumentando hormônios bioidênticos, alimentos funcionais, né, medicações mais naturais, né, como é o que você pratica. E por aí vai, a gente consegue sim, não é impossível. Mas por que eu durmo tranquilo no meu travesseiro? Porque depende dele. Perfeito. 90% é ele, eu só faço 10%. É. Nós estamos num estágio tão avançado em termos de industrialização, que é a cadeia alimentar, né? Tem gente agora, tem frases agora dizendo o seguinte: tu não é o que tu comes, tu é o que tu comes que come com aquilo que come, né? Então, assim, quer que tu dissesse o que tu come, come o quê? Né? Então, assim, a vaga do documento está comendo o quê, como é tratado, né? Você imagina um frango, né? É, que cresce aí com mais 10 mil frangos, 20 mil frangos, né? Eu sendo um produtor, se eu tiver uma gripe aviária ali, eu perco. Se eu perder 10% de 100 mil frangos, é muito dinheiro, né? Então, eu tomo antibiótico nesses frangos, boto na água, vou botar na ração, né? Lógico, além dos hormônios de crescimento, né? Então, assim, uma coisa que está sendo bem difícil em termos de microbiota, que eu imagino, eu queria que tu comentasse sobre isso, é que na minha cadeia alimentar, né? Então, assim, o meu queijo, quando eu já vi um queijinho fatiadinho, né, e eles não colam um no outro, mesmo estando sobrepostos, ali tem um sprayzinho de uma substância que tem uma carinha minúscula ali de antimicrobiano, um antibactericida, para que o queijo tenha uma vida na prateleira maior, né? Então, assim, eu estou sendo exposto a isso, fora a minha dor de ouvido se eu for uma criança, etc e tal, né? Dorzinha de ouvido, um antibiótico e assim por diante. É,
eu começo agora a ter, como você falou agora, eu tenho agora essas pandemias, né, as epidemias, as pandemias estão surgindo, que vão ser o que nós chamamos do jantar, não adianta, não, veio, o que é que vão fazer? Mas aí, o que está acontecendo? Que nós estamos encontrando a população que a dose que tinha resposta há 10 anos atrás não apresenta mais resposta hoje, né? Porque estou expondo essa geração, a essas pessoas, a dose contínuas, né, principalmente de antibióticos, né? E aí, assim, porque está vendo a minha cadeia alimentar, né? Tomando esses medicamentos aí, esses antibióticos, qual seria uma alternativa, então, para que eu pudesse mitigar, né, essa minha exposição, né, ou da minha família, aí, de quem quer ter menos exposição a antibióticos, doutor, para deixar essa flora aí um pouco mais saudável, né? Certo. Ó, primeiro, o bom não pode ser inimigo do ótimo, tá? Então, se você hoje vive de fast food, vive de lanchonete, você passar a comer coisas mais naturais, que é o açougue e a feira, você já está fazendo muito pela sua saúde. Muito, assim, é um salto quântico, tá? É o que eu falo com meus pacientes em consultório, é o que eu ensino com meus alunos em sala de aula. Aumentar açougue e feira, mínimo possível de supermercado, pegou o rótulo, leu, tem mais de 5 componentes, tem coisa que você lê ali que você não consegue nem ler direito, tira fora, e padaria zero, de preferência. Se você fizer isso, você já está fazendo 90% pela sua saúde. E otimizar vias de excreção, de jogar essas exotoxinas, nós vamos entrar em contato, de qualquer jeito. Perfeito. Tá? Otimizar essas vias de eliminação. Pode chamar o nome que você quiser, tem gente que fala de detox, detox hepático, detox intestinal, porque vende você pôr esses nomes na frente, né? Mas a verdade otimiza vias de eliminação, suor é uma, evacuação é outra, urina é outra, via biliar é outra. Então, você Sim. estando com essas vias limpas, esses canais limpos, mesmo que entre um pouco, você está conseguindo jogar para fora. Então, o mais próximo da natureza possível. Eu, por exemplo, hoje moro numa cidade, né, interior de Goiás, aqui em Mineiros, que tem as hortas orgânicas, que eu vou lá, eu compro do produtor e ele mostra para mim, não, doutor, eu não usei nada de agrotóxico, mostra lá, ele lava na minha frente, já bota na sacola, eu levo para casa, consumo aquilo ali na semana. Então, o mais próximo possível da natureza, menos possível industrializados, você já está fazendo muito pela sua saúde. Estão reduzindo industrializados. Tu falasse aí que tu é o mais próximo do produtor, é isso? Então, e mais feira, e açougue, menos supermercados, é isso. E padaria zero. Diz uma coisa, Zero padaria. e zero padaria. Então, assim, para o Natal, tu não vai ter panetone, não estou entendendo. O que é que houve? Eu estou em fase de emagrecimento agora, tá? Porque, assim, eu sou um ser humano normal, normal. Eu nunca escondi isso na minha rede social, o pessoal sabe, né? Engordei um pouco nesse meio tempo aí que eu virei professor e entrei numa dieta de novo. Eu estou numa carnívora, mas não é uma carnívora estrita, não. Mas Certo. a base da minha alimentação agora está carnívora. Eu já senti desinchar, roupas que não estavam entrando já voltou a entrar. Então, assim, é falta de vergonha na cara mesmo, né? Mas tem receitas fit aí de panetone, tem receitas aí de... E por que não, na ceia, eu não ficar só no pernil, só no porco, no peru, que é a parte carnívora do processo, né? Sim, sim. Dá para se divertir no Natal, dá para ceiar com a família, né? Eu estava bebedor de cerveja, e cerveja eu sei que para minha microbiota é péssimo. É assim, a tomar cerveja hoje, eu já fico distendido no outro dia. Eu me conheço, né? Então, se eu tô, Sim, é aquilo que eu te falei, né? Estou pecando na ignorância. sim. Então, por exemplo, dois, três
engradadinho daquele de 6 de cerveja, eu bebo assim, ó. Na Copa agora, então, eu bebia sem ver, que aqui é muito quente, né? Aí você pega aquela cerveja light, né? Que é tipo Sol, tipo essas mais tranquilas. Você bota uma rodela de limão dentro, aquilo ali vai igual a água. Então, Desce assim, redondo. então eu tomava aquilo ali e falei, gente, eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu vou inaugurar minha clínica daqui uns 2 meses e estou vendendo uma coisa que eu não estou vivendo. Sim, Aí, na ceia de Natal, se eu tomar uma taça de vinho ou duas, eu já fico alto, né? Igual sim, ficaria com esses 2 engradadinhos de cerveja. sim, sim. Então, uma dose menor de caloria, que vai me prejudicar um pouco menos, o vinho me prejudica menos, uma dosezinha de gin que seja. Vou estar alegre, vou estar comendo, vou estar ceando com a família e não vou estar me inflamando tanto, porque o álcool para o intestino é péssimo. Não Perfeito. tem dose segura, tá? Mas assim, estou pecando na ignorância e vou otimizar meus meios de excreção. Vou melhorar Sim. aquilo ali para não acumular no meu organismo. Mas é difícil, não é fácil, tá? Isso aí, quem vender para você como é muito fácil, é muito tranquilo, aquela blogueira, aquela Instagramer que está ali vendendo saúde, eu posso falar para vocês, sem dar nomes, e tem bem umas 4 ou 5 que consulta comigo, o intestino é péssimo. É só capa, tá? Porque vende, né? Isso hoje vende. Sim, sim, sim. Mas vida real é um pouquinho mais complicado, viu? Nessa tua dieta carnívora aí, é a paleo, que a pessoa chama de paleo diet, paleo diet, paleontológica? É, Ó, é, tem várias graduações, aham, tá, Sandro? Você tem que pensar assim, ó. No contexto da comida de verdade, eu posso ser um vegano extremamente saudável, óbvio, tem que suplementar, tá, gente? Não tem como um vegano ficar saudável sem suplementação. Isso é ciência. Isso é você pegar os artigos científicos, eles mostram isso, tá? Então não adianta vir com bandeira, querer brigar comigo. E tem aquele vegano que come batata frita com Coca-Cola e é vegano. Só que o cara tá ultra mega inflamado. Então você vai comparar um com o outro, não tem conversa. No outro extremo, tem o carnívoro. O que é o carnivorismo do cara? É salame, é presunto, é embutidos. O cara tá ultra mega inflamado. É queijo a rodo. Então o cara tá ultra mega inflamado, diferente do outro cara que come vísceras, que come o músculo, né, a gordura do animal. Então, eu posso variar nesses dois extremos. Só que uma coisa que você tem que ter em mente, somos onívoros, tá? Independente da bandeira que você levanta. Eu consigo te manter saudável aqui, eu consigo te manter saudável aqui. Mas, às vezes, você tem um polimorfismo que, se você comer esse tanto de carne que eu como, para você vai fazer mal, para você vai entupir a artéria. Tem polimorfismos, então, nem tudo é para todo mundo. Isso aí a pessoa tem que ter na mente dele que talvez aquilo ali não é para ele. Numa consulta, pedindo testes genéticos, conversando, eu consigo provar isso para o paciente, né? Eu tenho o atleta, o Alessandro Medeiros, que é o Ultraman carnívoro, eu sou um dos médicos da equipe dele, o cara vende saúde, mas, cara, a genética dele foi feita para aquilo ali, parece que ele escolheu a dedo o processo. Do mesmo jeito que eu tenho veganos, você pega os exames do cara, extremamente saudável. Então, uau! isso é relativo, é muito relativo. Então, dentro aí para graduar, só para finalizar isso que você perguntou, existe a low carb, extremo da low carb é a cetogênica, o extremo da cetogênica é uma carnívora limpa, bem feita. Tá. Uma coisa que você falou também que é legal, e aí eu quero lembrar para todos que estão nos assistindo agora ao vivo, quem tiver suas perguntas pode fazer agora. Nós estamos fazendo esse webinar e é um podcast. Você que está assistindo esse podcast está sendo acrescentado, está gostando desse conteúdo. Quero encorajar você a se inscrever no meu canal do YouTube, seguir
o doutor Eurípides lá no Papo de Reto, tanto no Instagram como no YouTube, não é isso? Sim, Instagram, YouTube, tem o podcast também. Ótimo. Então segue aí, doutor Eurípides, acompanha esse conteúdo maravilhoso. E ele falou uma coisa seguinte, ele falou uma coisa interessante. Eu não me dou bem com uma determinada quantidade de cerveja. Posso tomar e tal, mas depois a fatura chega, o pouquinho que eu tomo já percebo. Então, ele está dizendo assim, eu estou achando que ele está querendo dizer o seguinte, o corpo está falando comigo, eu preciso dar ouvido. Esse corpo falar comigo tem vários sinais, né? Então, assim, eu te pergunto, tem o quadro diarreico, tem um quadro constipado, tem um quadro de insônia, tem um quadro de sonolência, tem o quadro de irritabilidade. Como eu posso estar usando essa lei, ouvir o meu corpo, né? Ao mesmo tempo que eu estou puxando ele aos limites, né? Estou desafiando o meu corpo. Você falou aí, pô, estou entrando na dieta, né? Dieta vai requerer de uma certa disciplina, né? Que vai trazer talvez algum desconforto em algum lugar, né? Mas como eu posso, então, dar ouvido ao meu corpo sem ser tão leniente com o meu corpo? Ou seja, eu quero dar ouvido ao meu corpo, quero ouvir o meu corpo, mas também eu também quero puxar ele para uma zona de desconforto para a minha melhor performance. Como funciona isso, doutor? Já que você, inclusive, falou de um atleta aí para a gente. Isso é excelente, porque saiu um estudo recente na medicina integrativa falando que o ser humano é um ser intermitente. Nós precisamos de certa intermitência. O que é isso? Vamos lá. Tem o ciclo da noite e do dia, então eu tenho que dormir bem para acordar bem. Tem o ciclo da alimentação, por isso que precisamos de jejum e precisamos de alimentação. Tem o ciclo do exercício, precisamos do exercício como uma agressão mesmo, né, que é o estresse que a gente fala, tirar a zona de conforto. Precisamos do frio e do calor para estar ativando aí o sistema vascular, o sistema imunológico. Então, isso prova que somos um ser intermitente. Então, o jejum intermitente está incluso no ser intermitente. Se a pessoa se alimenta corretamente, ela já faz o jejum natural. A pessoa para de comer ali depois da janta, os antigos faziam isso, jantava às 6 da tarde, escureceu, deitou, dormiu, olha, mais uma intermitência que ele respeitou, acordou junto com o sol, comeu alguma coisa. Então, ele fez um período de jejum. Então, tudo isso, nosso organismo já há milhares de anos já veio se adaptando e nós estamos há alguns poucos séculos querendo brigar com essa intermitência. Aí vem a doença, a nota chega e a conta chega, igual você falou. Então, é muito interessante isso, a gente saber se ouvir. Hoje, o que consiste minha consulta, né? Hoje, 90% dos meus clientes são online. Porque eu consigo aplicar questionários voltados para essas sintomatologias que me dão muitas informações, que eu consigo ver como é que está o grau dessa inflamação, eu consigo saber o que o corpo dele está me contando, e eu, na verdade, sou um educador, porque eu vou tirar essa cera do ouvido aí para você começar a ouvir o que seu corpo está falando contigo. Então, é isso que eu faço hoje em dia, mas sou mais um educador. Então, eu dar aula hoje para os alunos de medicina, eu estou só amplificando o que eu faço no consultório com o paciente que está ali na minha frente para aprender um pouco que eu sei. Porque eu vou estudar minha vida inteira e sei que estou arranhando a superfície e assim que é bom. Quero continuar aprendendo, aprendo com cada paciente que passa comigo, melhoro com cada paciente que passa comigo e a gente continua. Então, a partir do momento que você alcançou um equilíbrio, eu estimulo 90-10. 90% eu ando na linha, esquece o tal do eu mereço, porque você vai falar que você merece todo dia que chegou cansado, abre aquela cervejinha ali e que se lasque depois. Não é melhor deixar o eu mereço? Eu dou um exemplo de consultório para os pacientes. Você tem casamento para ir todo dia? Não tem.
Então Não. deixa para chutar o balde naquele casamento chique. Você vai na casa da sua avó todo dia ter aquela comida gostosa? Não vai. Deixa os 10% para aquele dia. Você vai valorizar mais ainda esses momentos, vai marcar mais ainda você, e você vai estar com as vias de detoxificação abertas, e aquelas pequenas agressões já não vão fazer mais o efeito que faz com essas pequenas agressões diárias que você tem feito. Muito legal, gente, a questão do ciclo e da intermitência da vida. Isso é muito interessante, né? A vida são ciclos, né? E aí o doutor Euripides está usando o termo intermitência, né? É o que eles chamam de feast, né? De feast and fast, né? Da festa, do banquete, né? Da ausência, da crise, da falta né, da abundância, né? Você imaginar, eu sempre, desde quando comento isso aqui com os meus filhos, a gente mora aqui numa cidade de 8 mil habitantes, Lindóia, aqui no interior de São Paulo, e tem muita natureza, talvez onde tu mora também tem muita natureza. E eu fico impressionado aqui na frente do meu escritório, aqui na SEMES, tem aquelas garcinhas, né? Elas ficam aqui, aquelas canelinhas fininhas, aquele bicão grande, né? Branquinha lá. Cara, ela passa o dia em pé no lago, eu fico pensando, puxa, como é difícil uma refeição na vida selvagem, né? Eu, para ter uma refeição, cara, eu desço aqui, né? Por trás da minha refeição, Uma coisa boa de você fazer é ver aquele largados e pelados. Você vê sim, como é difícil eles conseguir caçar alguma coisa, proteína, a briga por proteína, que a base da nossa alimentação tem que ser perfeito, proteína. perfeito, perfeito. Então, eu negligencio isso, né? E numa colherada, eu tenho equivalente, em termos de caloria, a uma refeição, a meia refeição a cada colherada só de carboidratos ali, né? E eu fico imaginando, puxa, como é difícil. Então, e lá em casa, os meninos, a gente, de vez em quando, para relaxar, eu assisto Animal Planet ou National Geographic, né? E você vê como a luta para você conseguir um pedaço de carne na selva, cara, como é difícil, né? Até para o rei da selva, até para o leão, cara, quanto ele gasta, gasto energético para ele poder fazer reposição energética é muito intensa, né? E você E citou aí você acha que nossa genética dos nossos caçadores-coletores para hoje mudou muito? Ou nada. Ou nada, seja, nada, não, nossos não. genes estão gritando aqui e por isso estamos inflamando, estamos adoecendo. É voltar às raízes. Se você fizer isso, você já está fazendo o máximo possível que você conseguir para você admirar essa garça. Chama mindful. Né? Eu tenho aqui as araras. As araras aqui, porque estou perto do Mato Grosso, as araras aqui é como as pombas lá em São Paulo. Uau, Eu vou passear com meus cachorros no condomínio aqui, uma palmeira com 7, 8 araras ali coisa comendo linda. os coquinhos, coisas que, assim, lá em Brasília, apesar de ter muito verde em Brasília, eu não tinha tempo para admirar isso. Então, gente, nem sempre dinheiro é tudo, carreira é tudo. Hoje eu vejo meus filhos no almoço, eu vejo meus filhos durante o dia inteiro, intervalo de aula eu venho e vejo meus filhos. Em Brasília, eu saía às 6 da manhã, eles estavam dormindo, voltava às 10 da noite, eles estavam dormindo. Então, tudo isso, gente, é alimento para o corpo, para a mente e para a alma. Se você frisar isso na sua vida, você já está se curando de todas as doenças, porque a cura está dentro de você. Sim, muito legal, gente. Veja que interessante. Estamos falando aqui com o Dr. Eurípides e o assunto é microbiota, é a saúde intestinal e é doenças inflamatórias intestinais e como a gente deve lutar e lidar com ela. O aspecto da variedade de microbiota, ou de micro-organismos nós temos na nossa microbiota e de como devemos cuidar dela. Na realidade, o que nós estamos descobrindo, né, doutor Eurípides, é que eu como não para mim, mas eu como para alimentar a minha microbiota, né? Eles fazem a demanda e eu condiciono eles, né? Então, essa relação aí
né, dessa demanda da microbiota que vai gerar estímulos neuronais, que vai fazer com que eu acho que eu preciso de doce ou não, né, ou mesmo aguentar mais tempo no jejum, numa abstinência aí, até o momento de uma refeição mais dosada, né? Isso porque muita gente está achando que eu estou comendo para mim, mas na realidade há muitos artigos dizendo que eu estou comendo para alimentar não você, mas alimentar a tua microbiota. É isso mesmo, doutor? E a qualidade do que sobra, do que você está comendo, é ela que vai ter que degradar e, dependendo da qualidade do que você for para dentro, pôs para dentro, vai ser a qualidade dos resíduos que ela está gerando que vai entrar na sua corrente sanguínea. Então, tudo que a gente conversou aqui, mesmo que a gente viajou em algumas coisas, tem a ver com saúde intestinal. Porque, então vamos viajar mais um pouquinho, aquela parte da letra do Vamos Legião viajar, vamos Urbana. viajar. Quem me dera ao menos uma vez que se o simples fosse visto como o mais importante. É isso. Uau, 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 fenomenal, verdade, verdade, né? Estamos voltando aqui às raízes, né? Agora, me diz uma coisa, na minha época, né, Mesozoica, quando a gente era jovem, né? Eu mais velho que você, com certeza, mas enfim, eu acompanhava a turma do triatlo até hoje, uma das minhas, aqui entre nós, né? Uma das minhas frustrações é ainda não ser um triatleta, eu gostaria muito de praticar esses três esportes de uma vez só, mas enfim, e os caras tinham, naquela época, na década de 80, entre 80 e 90, tinham o que eles chamavam do Carbonite, né? A noite do Carbon, né? Pré-treino. E era branca, cara, né? Era aquela energia barata que você fazia aquele acúmulo para você depois usar isso. Então, assim, eu vejo o teu posicionamento, também tenho conhecido outros profissionais de saúde, inclusive médicos também, que tem sido, eu diria, no mínimo, radical com a questão da farinha branca, né? Dos farináceos, né? Como está a tua posição hoje em relação? Tu é assim absolutamente assim. Eu lembro de uma dos meus colegas preceptores como você, falando o seguinte: não há ser humano, mais ou menos a frase dela é mais ou menos assim: não há ser humano que se beneficie da farinha branca, né? Foi mais ou menos a frase dela. Como é que está esse teu estágio, teu relacionamento com farinha, né? O derivado do trigo com a farinha branca, os farináceos, Então, hoje? vamos lá. Voltando nessa questão aí do carbo para atletas que você falou, né? O meu Ultraman atleta, ele performa, ele tem 54 anos, ele performa igual um moleque de 20 e poucos anos, apenas com caldo de osso, colostro de vaca e carne. E ele tem glicogênio suficiente para terminar o Ultraman. Você está falando de triatlo, eu estou falando de Ultraman. Também. Então, ele é um cisne negro que prova que eu não preciso desse ciclo de carboidrato todo que você está falando para me inflamar, para ter performance. Isso aí é até uma tese de TCC de umas alunas minhas, que ele vai ser o relato de caso, e nós vamos jogar isso por terra. Tá? Uau! Essa regra absoluta disso. Agora, a questão da farinha. Aí eu vou parafrasear um dos grandes mestres que eu tenho, que é o Dr. Ítalo Rachid, que qualquer quantidade de glúten que vem dessa farinha pode ser maléfica para o seu intestino. Milimesimal a quantidade necessária para já lesar e liberar, destruir a área da zonulina, destruir ali as zonoclúdens entre as células. Algum grau de inflamação você vai ter. A conta chega, sendo resiliente ou não, que tem gente que é mais resiliente, que aguenta um pouquinho mais, mas para o paciente que já é doente, tem patologia de intestino, infelizmente, a tolerância tem que ser praticamente zero. Ok. Uau! Gente, maravilhosa essa conversa aqui. Eu quero saber das pessoas que estão participando, estão nos ouvindo agora, se há alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação. Estou conversando com o doutor Eurípides. Ele está falando de Mineiros, Goiás.
É oeste de Goiás, certamente, porque falou que está mais próximo do Mato Grosso, deve ser um pouco mais oeste de Goiás. Eu falando aqui de São Paulo, você pelo Brasil. Você está assistindo isso também no YouTube. Eu quero encorajar você a acompanhar, seguir o Dr. Eurípides nas suas mídias sociais. Papo de Reto, você vai achar no Instagram, no podcast, e também no YouTube. Vamos lá, já estamos chegando ao final. Eu quero já estar agradecendo ao Dr. Eurípides pela generosidade, pelo tempo, pela disposição, né? E eu quero, antes da gente estar encerrando, eu quero saber do Dr. Eurípides, aqui está o Biovit-Glucan, né? Ele age como modulador do sistema imune, ele reduz sinais inflamatórios, ele faz parte do seu protocolo. Hoje eu quero saber como é que é o seu protocolo de ataque com os Biovit-Glucan, se você faz dose de manutenção e em que momento você tem usado o Biovit-Glucan com seus pacientes, qual tem sido os resultados, doutor? Então, praticamente não tem período. Você pode usar tanto no paciente que está muito inflamado, no paciente que quer buscar só manutenção, assim, efeito colateral zero. E, cara, por ser, né, beta-glucanos aí, que isso vem da parede celular do fungo, né? Isso. São extremamente estimulantes do sistema imunológico intestinal. Aquela pessoa que a gente falou lá no começo, que perdeu todas as chances de ter um sistema imunológico legal, um intestino legal, uma flora bacteriana, porque a flora bacteriana também fermenta isso, também gosta disso, tem que, infelizmente, algumas pessoas usar para a vida toda, para tentar ter uma certa qualidade. Faz parte de suplementos para pessoas que buscam uma otimização do sistema imunológico para a vida toda. Perfeito. Eu quero que o seu atleta aí faça uso do Biovit, quero que você passe o nosso contato para ele. Eu quero colocar Biovit no protocolo dele aí, com sua autorização, lógico, né, para a gente melhorar, porque estamos tendo resultado aí com pós-fadiga, doutor, com prática de esporte excelente, né? E para triatleta aí, o que faz Ultraman, principalmente, a gente tem um ganho aí maravilhoso. Um fato interessante que o doutor falou sobre o Vitiglucan, que ele, além de agir como imunomodulador, ele vai agir como pré-biótico por conta da presença dos polifenóis. Excelente, então, como ele falou, a sua flora vai gostar disso, porque vai usar como alimento, e o seu imune vai usar agora como modulador. Então, a grande vantagem realmente aí. Vamos ver se eu acho que chegou alguma pergunta aqui. O nosso atleta, ele mora na Flórida e ele é funcionário do FedEx. Então, ele treina 4, 5 horas por dia nos intervalos disso. Assim, é hobby o que ele faz. Então, ele não é um atleta profissional. Então, ele busca patrocínios. Ele foi um dos 10 melhores no Mundial no Havaí, no fim do ano agora. Em dezembro Uau! agora. Ele Uau! não quebrou, só com jejum intermitente, caldo de osso, carne e colostro de vaca. Então, assim, já tem alguns patrocinadores, né, que quer testar algumas coisas nele, pessoal de microbiota, que tem teste de microbiota, teste de metabolômica, e vocês são muito bem-vindos aí para entrar no patrocínio, né, do atleta, porque ele não vive disso, ele tem que pagar as contas dele, e para ajudar nas pesquisas de vocês, porque ele é fora da curva. Então, testar num fora da curva faz parte aí, todo cientista quer, né? É o que a gente anseia, né? Tem uma pergunta aqui do Ricardo Prudente. O Vitamune pode ser utilizado com o atleta? A vitamina C pode colaborar? O Ricardo tá mencionando, obrigado, Ricardo, pela mensagem, mencionando o Vitamune, né? O Vitamune é o nosso beta-glucano que está no Biovit, né? Agora, combinado, doutor, com a vitamina C da acerola. Então, está bem interessante, estou bem orgulhoso desse produto, porque ele está vindo com 2 tipos de polifenóis, do extrato da acerola e polifenol da Camellia sinensis. Então, assim, está tendo um booster de polifenóis, né, antioxidantes, maravilhoso, que agem como prebióticos, né?
absorvida aí com facilidade, biodisponibilidade lá em cima, com vitamina C natural da acerola, com alta biodisponibilidade, né? Ou seja, não vai causar uma fadiga renal, né? E a pergunta é se isso vai contribuir aí com a performance de atleta, doutor Eurípides. Com certeza, os atletas, eles oxidam, eles são oxidados por natureza. E a vitamina C é um dos antioxidantes naturais que entra no ciclo de renovação aí da glutationa, e vitamina E também entra. Então, os polifenóis para as próprias bactérias intestinais, como um prebiótico, gera compostos ativos que vão cair na sua corrente sanguínea. Então, eu falo assim, Sam, você não produz medicamento, não, você produz alimentos funcionais. Que são coisas que têm indicações absolutas, né, até para a pessoa saudável, para o atleta, do mamano ao caducano. Não tem efeito colateral, não. Perfeito, do berço à bengala, né, doutor? Exato. Eu quero estar agradecendo a participação de todos. Doutor Eurípides, muito obrigado pela sua participação. Estamos chegando ao final do mais um podcast e eu queria pedir que você desse uma última mensagem aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Também estamos já entrando na reta dos boxes aí para encerrar 2022. Estaremos entrando em 2023, então tem ceia de Natal, ceia final de ano, né? Estamos adiante aí de muita coisa inusitada em termos de governo, né? E eu queria saber sua mensagem aí para os nossos ouvintes que estão participando agora e das pessoas que vão estar acompanhando o seu podcast no YouTube. Então, vamos lá. Realmente foi um ano bem conturbado, foi um ano de grande crescimento na parte pessoal e profissional para mim, e vocês têm que pensar o seguinte: não deixa essa questão política, essa questão, vai ferrar tudo a economia agora, então eu vou ferrar junto. Pelo contrário, faça o seu, para que você deite tranquilo sua cabeça no travesseiro, de que você está fazendo algo bom pela humanidade, pelo seu próximo, que as coisas vêm. O universo é isso. O universo, ele devolve o que você joga para ele. Então, cuidado com o que você tem desejado para as outras pessoas, cuidado com a energia que você tem empenhado desde que você acorda, porque isso pode voltar contra você e de forma cavalar. Tá? A lei do retorno, eu acho que é uma das únicas inquestionáveis. Então, sigo à disposição sempre. O Sam, quando me chama, ele sabe que eu estou disponível aqui, principalmente para debater assuntos que eu amo, né? Aprender também, conversar, e seguir o @papo de reto. Maravilha. Doutor Eurípides, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua generosidade. Obrigado aí por você compartilhar seu conhecimento, né, para esse coração generoso aí que tem acrescentado. Cada vez que a gente se encontra, os ouvintes saem acrescentado e essa energia que você passa para a gente é maravilhosa, né? Tá aí um monte de conhecimento que você passou para nós. Eu quero agradecer a você. Desejar a ti, a tua família, os seus, um maravilhoso 2023, cheio de vitórias, né, cheio de conquistas, né? Vitória é sinônimo de luta, e não lutas com muitas conquistas. Nesse seu novo estágio aí, como acadêmico, além de estar clínico agora, um pé na academia, um pé na clínica. Deve ser algo maravilhoso essa nova fase. E vamos estar assim voltando aqui, porque toda vez que a gente conversa com gostinho de quero mais, e a gente agradece a sua participação. Desejando a você um feliz 2023, você que nos acompanha o doutor Eurípides, segue ele lá, dá um joinha, acompanha o conteúdo dele, que é sempre maravilhoso e sempre vai ser acrescentado. Obrigado a você, a cada um que você está nos ouvindo, um feliz 2023, cheio de vitória. Como o doutor falou, né, que você possa realmente colocar aí no universo generosidade, bondade, esforço, trabalho, né, e se acrescentando e servindo ao próximo. Não tem como essa forma dar errado, né, doutor? E eu termino com a frase que eu sempre falo, que resume tudo isso que a gente falou, que é gratidão e carpe diem. Maravilha, excelente. Doutor, muito obrigado, uma satisfação, até a próxima.